Tá tudo pronto? Pode gravar? Eu não sei se o título de hoje é Meus Dados, Minha Vida. Se o app é de graça, você é o produto. Você está no De Carona com o Pete e hoje a gente vai falar sério sobre os seus dados, sua informação e a minha cola aqui de sempre. É o seguinte. Nós estamos na era digital. O que significa que hoje em dia o que vale em termos de capitalismo são os dados, é a informação. E você, como eu, somos pessoas únicas. O meu CPF é único, o meu RG é único, meu número de telefone é único, meu endereço de e-mail é único, minha conta bancária é única, minhas conversas particulares são únicas, meus gostos pessoais são únicos. Meus cadastros nos sites são únicos e as informações que dizem quem eu sou também são únicas. Quando eu falo são únicas, elas me pertencem. Elas me identificam de forma única e pessoal perante o contexto em que eu me encontro. O problema é que nessa era digital virou tudo número. A gente é um bando de zeros e uns para todos os computadores. Se a gente não for zero e um, os computadores não vão entender. E eles se transformaram em mercadorias. A primeira mercadoria que inventaram foram as minhas preferências. Quando eu entrava no site, que eu estava contigo, eu me lembro que eu estava contigo ali naquela lojinha das Casas Bahia, e a gente viu aquela geladeira que abria ao contrário, e você me perguntou, quanto é que ela custa? E eu entrei na internet de bobeira ali para perguntar preço de geladeira. Isso foi ano passado, essa geladeira está me procurando até hoje, que essa geladeira me persegue. Essas são suas preferências. Os robozinhos ficam procurando coisas que eles acham, eles pensam que você gosta. Agora isso mudou. O próximo produto não são suas preferências. As empresas não estão ganhando dinheiro vendendo suas preferências. As empresas estão ganhando dinheiro vendendo você. As empresas estão ganhando dinheiro vendendo eu. Eu virei o produto principal. Empresas como Google, como Amazon, como Facebook, estão ganhando dinheiro em cima dos meus dados. E eu não estou ganhando nada com isso. Você está ganhando alguma coisa com seus dados? Essa é a nova forma de capitalismo. Eu não me incomodo. Contanto que seja com meu consentimento, com a minha permissão. Esse é o problema. Eles estão ganhando dinheiro com os meus dados sem a minha permissão. Você acha que isso ainda é pouco, certo? Eles usam os meus dados pessoais para manipular a opinião pública. Os seus dados podem ser usados para manipular o jeito que você pensa, que você interage. Pode ser difícil para você aceitar, mas pode acreditar que tem gente nesse mundo que se especializou em técnicas para influenciar a sua opinião, para influenciar a forma como você vê o mundo à sua volta. Tudo é muito sutil e vai muito além de simplesmente ficar mostrando aquele banner de viagem o tempo todo só porque você visitou um site de turismo. Ou aquela maldita geladeira que me persegue há mais de um ano. Vou te contar. O grau de sofisticação dessa manipulação das nossas opiniões ficou claro há uns 3 anos atrás. Vocês lembram da Cambridge Analytica? Não, é Analytica.
Uma empresa inglesa de análise de dados que trabalhou na campanha do atual presidente Trump, e ela fez isso coletando milhares de dados de usuários só do Facebook. A partir da base de dados de usuário, eles conseguiram traçar o perfil psicológico dos usuários do Facebook em todos os cidadãos do país Estados Unidos. São mais de 300 milhões. É bom lembrar que, do ponto de vista tecnológico, foi um feito admirável, isso eu concordo, os caras são bons pra caramba. O problema é que, com essas informações em mão, o sistema foi usado para influenciar as escolhas dos eleitores. Num trabalho super meticuloso e preciso, os eleitores começaram a ser sutilmente manipulados. E não pensa que você está imune, não pensa que eu estou imune a essa influência. Presta atenção. Foram 300 milhões nos Estados Unidos. Eles conseguem influenciar a gente. Lembra a última conversa que você teve com seu amigo aí? Hoje, na hora do almoço? Ou ontem? A chance de algum deles tenha tocado num assunto visto em rede social? 100%. Deixa eu repetir. Todo papo que está rolando entre a gente nasceu em rede social. E se tiver alguém influenciando a tal rede social? O que você acha que sobra para a gente conversar? Existe um novo tipo de engenharia que está começando a surgir, que consegue gerenciar grupos gigantescos de pessoas de um lado para o outro. É claro que esse engenheiro, ele não tem lado. Ele não é Flamengo ou Fluminense, ele não é Mangueira ou Salgueiro, ele não tem religião, ele não tem sexo. Quem pagar mais, ele desvia. E aí, os governos começaram a ficar preocupados. Primeiro foi na Inglaterra, criaram a GDPR, General Data Protection Regulation, e o Brasil criou a Lei Geral de Proteção de Dados ano passado, que vai ao ar agora, em agosto do ano que vem. Tem um ano? Não, só tem 11 meses. Essa história do Cambridge Analytica, aliás, só vazou porque um professor americano se insurgiu contra tudo isso, que é essa história de controle de dados. Para aqueles que gostam do Netflix, o título é The Great Hack. Eu vou botar embaixo. Assista aí The Great Hack. E o professor americano indo contra todo esse sistema. Foi aí que surgiu tudo isso. A lei brasileira estabelece regras claras sobre coletar, armazenar, tratar ou processar e compartilhar os dados pessoais. Gostou? Multa? 50 milhões de reais para quem fizer besteira. A lei vai entrar em agosto do ano que vem, ela entra no ar, todo mundo tem que se adequar à nova realidade. Isso inclui ONG, isso inclui órgão público, isso inclui igreja, academia de ginástica, posto de gasolina, todo mundo. Oficina mecânica que faz manutenção nesse carro. Sabe por quê? Porque os dados são meus. Meus dados. Minha vida. Claro que, primeiro, a grande porrada vai ser nas grandes empresas, que lidam diariamente com muita informação de muita gente. Quem lida com muita informação de muita gente, órgão de imprensa, Receita Federal, bancos. Mecanismos que ofereçam ao usuário acesso aos seus dados de uma maneira simples. As empresas vão ter que se adaptar de tal forma que, se eu telefonar para a empresa e dizer quero ver meus dados, ela tem que mostrar. Se eu telefonar para ela e dizer que esse dado eu não quero, ela tem que tirar do banco de dados.
Se eu quiser ser excluído ou esquecido, ela tem que excluir, tem que esquecer. Hein? Acabou. Isso mesmo que você pensou. Vai acabar o spam. Vai acabar o spam. Como é um trabalho complexo, está surgindo até um profissional nesse mercado, que é o Data Privacy Officer, que todo mundo acha que é um cara das candongas. Mas eu acho que ele é um Scrum Master. Ele é um sujeito mediador. Ele é um intermediário. Então é o seguinte, se você ligar para a empresa e pedir alguma coisa ou reclamar alguma coisa, quem vai te atender é o DPO. O DPO é o cara que te atende. E o DPO é o cara que fala com a turma dentro da empresa e é o cara que fala com a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela está no papel, mas ainda não foi criada. O grande DPO é um intermediário disso tudo. Eu acho que eu posso botar aqui um slidezinho mostrando para vocês ele no meio. Tem segurança, tem negócio, tem o jurídico, porque é lei, e tem o compliance, que é auditoria. Se alguém pedir para ter acesso aos seus dados só porque você quer votar na foto de um cachorrinho, vai acabar. O cara, para pedir permissão para coletar teus dados na portaria de um prédio, ele vai ter que te dar um documento e você vai ter que permitir, consentir, senão ele não pode mais fazer isso. Não pode. Você não precisa oferecer seus dados de graça. Eu escrevi aqui. E talvez o mais importante do que isso, toda vez que algum amigo compartilhar uma notícia daquelas bem polêmicas nas redes sociais, desconfia. Pesquisa nas fontes reconhecidamente sérias antes. Seu amigo pode até não ter intenção, mas sem saber, ele pode se tornar elo dessa corrente de manipulação global. Use a rede social com parcimônia. Concluindo, meus dados são meus. Se eu deposito eles em algum site, é porque eu quero alguma coisa desse site. Mas eu não dei permissão para esse site pegar os meus dados e manipular ou vender. Isso vai acabar. 2. Meus dados têm que ser protegidos. Eu estou dando meus dados pessoais. Então, a empresa para quem eu estou dando os meus dados tem que protegê-los. É lei. E terceiro, a portabilidade vai ser global. Quando eu falo portabilidade global, não é só de companhia telefônica. É global. Eu posso tirar meus dados de um banco e botar no outro, eu posso tirar os meus dados de um colégio e botar no outro, eu posso tirar os meus dados de uma operadora de telefonia celular e botar na outra. E eu quero ser esquecido. Eu não quero mais que o cara me ligue 4 vezes por dia oferecendo plano de telefonia celular, internet sem TV a cabo. É gozado, né? A TV a cabo é a evolução da TV aberta. Mas o que vai quebrar mesmo o mercado é o streaming. É a gente poder assistir o que quiser na internet. Adorei. Gente, eu estou indo porque eu vou lustrar meus dados. Tchau. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Estava no estacionamento. Tchau, gente.